Como vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti, do Consultório Legal, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre indicadores, que é, para mim, o que eu tenho que olhar para ver se o resultado está dentro daquilo que eu espero ou não. Gente, eu vou comentar com vocês, então, vou falar um pouquinho sobre três áreas, vamos dizer assim, três temas, três assuntos, três tipos de olhares e alguns indicadores dentro deles que me dariam esse rumo aí, que me dariam essa noção para eu entender o que está acontecendo no meu consultório. Então eu olharia, se eu tivesse um consultório, eu olharia para agendamentos. Então o que está acontecendo com o agendamento do meu consultório? O que acontece com os agendamentos? Seria uma das áreas que eu verificaria. Essa foi a palavra que me faltou no começo do vídeo. Então eu olharia o seguinte: quantos agendamentos foram feitos no meu consultório? Desses agendamentos, quantos atendimentos foram feitos? Quantas faltas? Quantos cancelamentos? Quantas remarcações aconteceram dentro daquele período no meu consultório? Dentro dos agendamentos, eu olharia para, eu chamo de consulta inicial. Primeira consulta, consulta de avaliação, aquele primeiro momento em que o paciente chega no teu consultório. Isso aconteceu quantas vezes no teu consultório? E desses agendamentos, quantas pessoas foram na consulta, foram atendidas mesmo? Porque às vezes a pessoa agenda e não vai. Então, entre agendar e ir, qual é o número de cada um desses dois tipos de pacientes? Esses pacientes que agendaram e não foram, o que eu faria? Eu iria atrás deles, convidando-os para voltar ao consultório. Eu tentaria reagendar esse paciente, marcar novamente um horário com ele. É claro que chega uma hora que talvez você vai ter que desistir desse paciente, porque ele está dando sinais de que ele não quer no teu consultório. Então, tem gente que vai, tem gente que não vai, tem que ter bom senso, para entender isso. Eu olharia para pacientes que eu tenho cadastrados no meu consultório, no meu sistema, enfim, ou nas minhas fichas ali, mas que não tem nenhum agendamento feito. Eu uso um sistema hoje para olhar isso dentro do consultório e eu costumo olhar esse número. E esse número ele é bem marcante porque a gente olha assim, a gente começou a usar o sistema em janeiro de 2020, aí a gente cadastrou todo mundo e desse todo mundo que foi cadastrado, 790 pessoas não tem nenhum agendamento feito. Então, são 790 pacientes que não vão no teu consultório desde janeiro de 2020. E você pode fazer alguma coisa em termos de relacionamento com esse paciente. Você pode olhar pacientes que têm agendamentos feitos já em algum momento, mas que não têm agendamento futuro. Então, talvez essa pessoa não tenha que ter agendamento. Ela já terminou o tratamento dela, mas tem pessoas que talvez tenham que voltar. Uma coisa que eu já vi acontecer no consultório e talvez nunca tenha acontecido no teu, mas vou te contar então o que acontece nos outros. O laboratório de prótese entrega o trabalho que você solicitou e esse trabalho fica esquecido num armário, numa caixinha, numa gaveta e passa ali 30 dias, 40 dias, o paciente liga para o consultório perguntando se não vão agendar a consulta para instalar a prótese dele. Então, assim, é um paciente que deveria ter um agendamento e não tem. Então, são os principais pontos hoje que eu olho quando a gente fala de agendamento de paciente. Outra área que eu olho no consultório está relacionada às finanças do teu consultório. Então, gente, é assim, ter lucro não é pecado, não é errado. O que você não pode é inventar coisa que não precisa ser feita, Então, eu estou partindo do princípio aqui que a gente está num acordo dentro disso, Então, quanto que entrou de dinheiro no teu consultório no mês que passou, por exemplo? Quanto que você gastou? Sobrou dinheiro ou não? Quanto que você está pegando no teu consultório para pagar a tua vida pessoal? Sabe, tem o doutor e tem a pessoa física, a pessoa que tem família e tal. Então, se eu fosse dentista, então tem o Álvaro.
Aí o Álvaro tem a família dele, tem a casa, o filho, enfim, e tem o Dr. Álvaro, que trabalha no consultório do Álvaro. E aí o Dr. Álvaro vai lá, trabalha, ganha um dinheiro e aí traz para casa para pagar as contas dele, para o Álvaro pagar as contas dele, sabe? Meio maluco isso, mas é uma coisa que nem todo mundo divide e separa, e isso é fundamental. Tem muito consultório que está indo bem, financeiramente falando, ele tem um faturamento legal, mas o dono do consultório está gastando mais do que deveria gastar. Então talvez seja o momento de você reajustar isso, realinhar isso, rever isso, né? Em momentos de crise é exatamente isso que você precisa fazer. E você vai conseguir fazer isso com mais propriedade quando você sabe quanto entra de dinheiro no teu consultório, quanto sai de dinheiro e para onde vai esse dinheiro. Eu costumo classificar o gasto do consultório em 3 tipos, né, em 3 grupos de gastos. Eu separo os gastos em operacionais, que são gastos que eles são necessários para você entregar o serviço que você fez. Então, geralmente aqui tem imposto, tem taxa de máquina de cartão. Eu tenho um outro grupo de gastos que eu chamo de odontológico, que são aqueles gastos necessários para produzir o serviço que você vendeu. Então aqui, por exemplo, entra dental, entra laboratório de prótese, entram outros dentistas, né, que eu contrato para prestar serviço no meu consultório. E eu tenho o que eu chamo de gasto geral, que é tudo aquilo que você tem de gasto tendo ou não paciente no seu consultório. Água, luz, telefone, salário de funcionário e o teu salário, por exemplo. As pessoas focam muito no custo fixo e no variável. Eu foco mais nesses 3 tipos e é claro que gasto geral tem a ver com fixo, odontológico e operacional tem a ver com variável. Mas eu vou olhar se ele é fixo ou variável depois. Eu quero saber para onde está indo. Eu estou gastando muito no operacional? O que está acontecendo? A taxa de cartão está muito alta? Eu estou pagando imposto muito alto? Teria uma forma de eu pagar menos imposto do que eu estou fazendo hoje? O meu gasto odontológico está muito alto. Será que eu estou pagando muito caro os serviços do laboratório de prótese? Será que eu estou comprando um material em determinado dental e estou pagando muito mais do que em outra? Será que não é melhor eu fazer uma pesquisa de preço? Será que não é melhor eu trocar de material de uma resina A para uma resina B? Enfim, é uma coisa técnica já, né? Talvez você não abra mão disso. Será que o meu gasto geral está muito alto? Então, será que eu estou gastando muito telefone, muita energia elétrica? Minha água está muito alta, meu aluguel está muito fora? Ou eu estou com muito funcionário? Ou estão fazendo muita hora extra? Então, eu começo a olhar para isso. Eu começo a ver também o meu saldo daí, se ele está positivo ou negativo, é óbvio, o ideal é que ele tem que ser positivo, né? Eu começo a ver se eu tenho inadimplência, eu tenho pacientes me devendo, eu tenho que cobrar esses pacientes. Né? Nem que tenha que ser via judicial, mas se você entregou o serviço que foi contratado e o paciente não te pagou, né, você pode buscar os seus direitos e receber esse dinheiro do seu paciente. Você não pode simplesmente abrir mão disso. Né? E por fim, e não menos importante, eu tenho indicadores da área comercial do consultório. Então, de novo, eu falei que ter lucro não é pecado e olhar para o que está acontecendo, ter essa visão, entre aspas, mais comercial, e vejam, gente, eu estou falando de ter visão comercial, de vender num vídeo do Conselho de Odontologia. Então não está errado vender para o paciente. O que está errado é você oferecer coisas que aliciem o seu paciente, oferecer vantagens para o seu paciente. Isso você não pode fazer. Mas você pode negociar com ele, você está sentado na mesa conversando com ele, explicando o plano de tratamento para ele, falando para ele de quais são as formas que você trabalha de pagamento no teu consultório. Isso você pode fazer dentro do teu consultório, sentado com o teu paciente. Né? E todo mundo faz isso. Todo mundo sabe, o teu paciente sabe que se ele for no teu consultório, você aceita cartão de crédito. Você não precisa falar que você parcela em 10 vezes para ele. Ele já sabe disso, acredita em mim, ele sabe. Porque ele acha que você faz como lojas fazem, que parcelam em 24, em 12 vezes. Ele tem essa expectativa. E se você tem, provavelmente você tenha lá uma máquina de cartão que você opera, ela oferece o parcelamento. Tem máquinas que parcelam até 24 vezes hoje. Né? Então é legal você ter esse olhar. Quantos orçamentos eu aprovei? Qual foi o total de orçamento aprovado? O total de orçamento aprovado dividido pela quantidade de orçamentos que você aprovou vai dar o ticket médio.
O famoso ticket médio que a gente vê todo dia. E aí você vai ver se o teu ticket médio está alto ou está baixo. E você vai avaliar o risco do teu ticket médio. Teu ticket médio está sendo formado por procedimentos de alto risco e alto custo? É isso que você quer para você? Ok, então. O resultado está dentro do que você esperava, está satisfatório, você vai manter. Se não tiver, você vai ajustar. Então, é importante você saber a quantidade de orçamento feito, a quantidade de orçamento aprovado, o valor médio dos orçamentos aprovados, o índice de aprovação e saber quais são os orçamentos que você não aprovou, os que estão pendentes de aprovação. Esses orçamentos são os orçamentos que foram feitos para clientes que não aprovaram o orçamento, que não fecharam com você, que não contrataram você para ser o dentista dele. Você pode olhar esse orçamento e avaliar, por que será que ele não comprou comigo? Será que o meu preço está muito fora? Será que eu exagerei aqui? Será que eu calculei errado? Será que eu não teria que rever o meu método de preço, a minha precificação, para fazer um orçamento mais coerente ou mais ajustado? Preço, gente, é um negócio que não é assim, multiplica por 3, multiplica por 4. É uma conta que você faz, é um cálculo que você faz e você chega no preço exato de venda. Qual que é o problema de você ter um preço errado? É não aprovar um orçamento. Você vai perder um orçamento, você não vai fechar uma venda porque você cobrou muito caro e você poderia ter cobrado mais barato. Só que como você não fez especificação, que faz parte da gestão e do gerenciamento do consultório, você acabou perdendo aquele paciente e com ele você pode ter perdido outros, porque ele poderia ter indicado você para mais um, e para mais um, e para mais um, e por aí vai. Então, esses indicadores para mim, comerciais, financeiros e de agendamento, hoje eles dão as informações principais para você ver se o teu consultório está indo bem e se você está progredindo e se você está caminhando na direção em que você ao ponto onde você quer chegar. Se você está indo em direção àquele objetivo que você estabeleceu, aquela meta que você estabeleceu. Sabe, estou no caminho certo. Não pode ser no achismo. Tem uma brincadeira que a gente faz, e você já deve ter ouvido falar, que até talvez tenha perdido a graça, mas ela é útil. Alice no País das Maravilhas. Chega uma hora que ela chega e pergunta, que caminho eu sigo? A pergunta que vem para ela é, você quer chegar aonde? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala, então, se qualquer caminho serve, se você não sabe onde você quer chegar. Então, quando você sabe onde você quer chegar e você começa a olhar os indicadores do teu consultório, você começa a ter a certeza de que você está no caminho certo ou não. E aí é a hora de você ajustar a rota para chegar onde você quer, para você não se frustrar e para que você tenha, então, um consultório funcionando, né, uma empresa sólida, uma empresa consolidada, uma empresa sustentável, uma empresa que cresce, uma empresa que gera emprego, uma empresa que gera um lucro para o seu dono. O lucro é o prêmio por você ter investido, é o prêmio por você ter empreendido. E aí você consegue fazer, inserir o teu consultório, vamos dizer assim, dentro desse conceito que eu falei no começo de empresa, que é uma estrutura que define objetivos, que tem recursos, enfim, né, que toma decisões, e aí você vai ter a certeza de que o que você está fazendo é certo. Simples assim. Então, tudo isso a gente constrói com observação. O sistema ajuda? Ajuda, porque eu tenho acesso fácil à informação. Então, mas se eu não alimentar o sistema, eu não vou ter informação. E para alimentar o sistema, eu preciso estar gerenciando o consultório, colocando a informação que acontece lá dentro. Tem uma continha que eu faço, que é mais ou menos assim. Você demora em média de 5 a 10 minutos para gerenciar o paciente. O que é gerenciar o paciente? É você agendar o horário com ele, receber dele, ir na ficha e registrar a evolução dele, assinar um termo de consentimento com ele, ver o material que precisa para atender esse paciente. Então, se você demorar 5 minutos e você tiver 10 pacientes no dia, você tem 50 minutos que você precisa dedicar do teu dia para o gerenciamento desses pacientes. Então, isso mostra para mim, e eu talvez mostre nesse momento para você, que não tem mais como ser dentista ficando 8 horas por dia sentado no mocho. Uma parte do teu dia você vai ter que tirar para gerenciar o teu consultório. Então eu brinco assim, ou você fica das 6 às 7, ou você chega 1 hora antes amanhã,
ou você para de atender às 5 e vai até às 6, registrando e anotando e conferindo tudo que aconteceu naquele dia no teu consultório. Ou então você para meia hora de manhã e meia hora à tarde. Mas alguém precisa fazer isso. É daí que virão as informações que você precisa para tomar as decisões corretas para a tua empresa, para o teu consultório. Ok? Novamente, espero que essas informações, essas ideias, enfim, te ajudem de alguma forma aí no teu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, fique à vontade, os comentários sempre são bem-vindos, eles nos ajudam a entender também se a gente está no caminho certo, passando a informação certa para vocês. E no mais, bom dia de gerenciamento para vocês. Comecem a praticar isso, comecem a exercitar isso, né, para vocês entenderem como lidar com isso dentro da realidade de cada um, né, que sempre vai ser diferente. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e encontro vocês aí num próximo vídeo falando sobre alguma coisa sobre gestão.